Então, olha que coisa interessante. De 0 a 1 ano, a criança começa a falar. De 1 a 5, ela começa a aprender o significado das palavras, independente de saber qual o significado. Mas aí depois, começa a falar, eu comecei a falar com 2 anos e meio. Não parei, nunca mais. Eu comecei a falar mais e falo até hoje muito. Com que idade? Com 1 ano? Com 1 ano e pouquinho. Pois é, eu demorei para começar. Mas dentro da média. Mas olha só, com 5, 6, ele vai para a escola fazer o quê? Ler e escrever o que ele fala. Aí eu comecei a ver o seguinte, claro, falei, espera aí. Para registrar. Bom, em português é assim, por que em inglês é diferente? Eles me dão um livro para ler e escrever se não me ensinaram a falar. Aí eu comecei a observar. Uma pessoa que faz um bom cursinho de português, ela faz em 6 meses à noite. Um bom cursinho de matemática, ela faz em 6 meses à noite. Mas um de inglês você faz em 6 anos e ainda sai sem falar. E chinês, então? Não, aí acabou. O japonês. Então, olha que interessante. Aí eu fui olhar e fui ver que, na verdade, a criança, a capacidade da criança é de aprender o som. Eu falo A, o americano não escuta A, o inglês. Mas quando eu escrevo A, ele não fala A, ele fala EI. Então você pode ver que eu vejo de uma maneira e ele vê de outra. Mas o A em inglês também pode ter som de A, não pode? Pode, é isso aí. Tem hora que é A e tem hora que é EI. Mas olha o que foi o interessante. Eu fiz o seguinte, tem 2 tipos de sons no universo que eu parei para prestar atenção. Som material. Eu posso ver sua caneta só um instantinho? Olha, Fabinho. Cadê o Fabinho? Tá aí, não? Puxa, que parece com a minha, olha só. Incrível. Não tem nada a ver com o nosso papo, enfim. Não. Vamos lá. Mas então, olha que interessante. Do som. Esse agora... som... Pode ver, fica bom. Esse som material, como é que eu meço ele? Olha, independente do sentido, nota musical. E tem um outro som no universo, que é o orgânico animal. Agora, antes da gente entrar diretamente na parte da tabela, que a gente tem até para plateia. Hoje temos gente, pessoal do Canadá aqui, que fala inglês, pessoal de Ruanda, que fala inglês. You speak English, all of you, right? Or no? Am I wrong? Yeah, all right. So he's going to teach us how to speak English through the way you read it in Portuguese. He's going to explain it. Tá? Ele vai ensinar como é que se fala inglês, aprendendo pelo som de como se escreve. Mas antes disso, como é que é a história dos ovos de codorna? Você fez outras atividades antes disso, por exemplo. Olha só, numa casa onde os pais vendem livros, a gente de família simples. Final de ano, dezembro, janeiro, todo mundo trabalhava nas lojas do tipo para ganhar um dinheirinho. Olha, 5 irmãos. O mais bobo voa com a asa só. Então... É mesmo? Tinha que se virar. Conserta relógio no escuro com luva de boxe. Sem problema nenhum. Aí o que nós fazíamos? Nós começamos a trabalhar na loja dos meus tios e tínhamos lá, falamos para os vendedores que a gente tinha codorna. Aí eles falaram, vocês vendem ovos de codorna? Vendemos. Quanto que é? Hoje, R$3 a dúzia. Então, nós vamos comprar. Aí, o que a gente fazia? Descia, saía, terminava o expediente, passava no Mercado Central, comprava 3 dúzias por R$1. Aí, separava elas, 12 ovos, e vendia. R$3 a dúzia. Mas o ovo de codorna era tão barato assim? Era R$1? É R$1, R$1,50, veio uma caixinha com 3 dúzias. Até hoje, assim, é baratinho. É. E aí, o que a gente fazia? Dividia e vendia por 3 vezes o preço. Aí, no final do expediente, quando a gente estava terminando, saindo de lá, aí um vendedor falou assim, mas vocês são bobos, venderam os ovos de codorna. Aí nós olhamos para eles, eu e meus irmãos, tá bom. Só que nós comprávamos no mercado por R$1 e vendia para você por 3. E as codornas suas? Nós só tínhamos 2. Como é que 2 bota 3 dúzias de ovos por dia? Todos os dias. Era desse jeito. Você tinha 2 codornas? Só 2 codorninhas. Mas tinha? Tinha. Você ficava no viveirinho desse tamanho. Era só para chamar a atenção. Né? Não. E como nós dissemos por aqui que tínhamos as codornas, eles falam assim, eles devem ter muito. Então você vende as dúzias? Vendemos. Eles não me perguntaram de onde, era do mercado. Muito bem. Então não comprem ovo de codorna na mão dele. Que outras atividades você já fez, além de vender ovo de codorna? Ô, Jô, na verdade, eu sempre não somos filhos de turco, somos netos de italiano. Mas falava o seguinte, tem que vender pão, vendia pão. A gente sempre trabalhou muito, Então você já vendeu pão? Pão não. Já trabalhou em banco? Já trabalhei em banco, mas eu já fiz uma coisa.
Quando eu trabalhava em banco, pedi demissão, montei um restaurante, o restaurante começou a ficar ruim. Aí eu falei assim, o negócio é crise. Começou a ficar ruim o quê? A comida Não, ou o negócio? Mesma o negócio. fechou, perdi mais da metade dos clientes que almoçava lá. Eu falei, é crise, então eu tenho que ganhar dinheiro com a crise. O que eu faço? Aí eu tinha um terninho carijó lá na época, Jô. Aí fui fazer o seguinte, fui ser consultor de empresa. Nada a ver com nada que eu tinha feito. Eu falei assim, fazer o quê? Aí eu fiz o seguinte, quando eu fui ser consultor, eu falei, ninguém me conhece, não tem um advogado na família, não tem ninguém. Aí eu escrevi um livrinho assim, chamado Saia do Sufoco. Eu acho que a produção tem até aí. Tá aí o livro? Aqui, senhor. Por que você não traz a coisa? Por que você não vai trazer o livro? Cabeça aqui na pratinha. Moço falou. Saia do Sufoco. Está aqui, D'Angelo Sicarini e Ronaldo Dantas. Crediário. Aqui você ensina a pessoa a sair do sufoco. Mas olha o que nós fizemos. Eu tinha saído do banco, tinha fechado o restaurante e chamei um amigo meu que tinha sido demitido do banco. Eu falei, vamos fazer um livro comigo, porque eu não sabia fazer direito também, as negociações todas. Me escreve comigo. Aí ele escreveu comigo o livro. Para quê? Para ensinar as pessoas a saírem do sufoco. Aí você me pergunta, saiu do sufoco? Bom, eu vendi um monte de livro. E eu chegava nos clientes e falava o seguinte, você tem cartão? Não, não tem não, mas eu tenho um livro que eu escrevi. Aí o cliente olhava para mim e falava assim, mas você escreveu um livro? Então você deve ser bom. E me contratava. Aí o que eu fiz? Aí me pergunte, vocês saíram do sufoco? Eles eu não sei, mas eu saí. Eu vendi livro até, arrumei um monte de cliente. Foi assim que eu fiz. Agora, o seu sistema, vamos falar agora do seu sistema de aprender inglês com as tabelas, não é? Vamos começar mostrando, como é que a gente faz? Começa com a tabela no telão? Se você tiver o alfabeto primeiro, se você só puder mostrar o alfabeto, você já viu que todos os alfabetos se parecem? O alfabeto não, tem palavras. Então tá, então começa com a tabelinha. Por exemplo, você diz que as letras OU e AU em inglês produzem o som de AU. Isso. Como fica a palavra window? Window. Ficaria window. 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 Mas isso acontece pela seguinte maneira. Você tem uma Mas não tabelinha. é window. Você tem várias formas de expressar o som. Tem a forma do inglês formal e tem a forma que a gente vai, igual no português, a gente fala você, aí, ou. Você vai... Você, como é que você... No português, você é mineiro, a linguagem... Não? Sou mineiro, sou mineiro. Não, o C. A linguagem vai C. evoluindo. A linguagem vai evoluindo. Você acha que o C é uma evolução? O C, na verdade, é para você falar mais rápido. Vai evoluindo, fala C, e quando está no auge da evolução, fala... É igual a linguagem do computador, D+.